Hoje, estamos rememorando o grande desapontamento sofrido pelo movimento millerita em 1844. Neste vídeo, vamos analisar brevemente o contexto histórico do século XIX, o desenvolvimento da pregação millerita em suas duas fases, o desapontamento em si no dia 22 de outubro de 1844 e o legado que este movimento nos deixou para a posteridade. Para nós entendermos o que ocorreu no ano de 1844, temos que primeiro analisar o contexto histórico em que este movimento ocorreu no século XIX. Vamos procurar, neste momento, fazer uma contextualização histórica do século XIX dentro de uma visão do mundo ocidental. Por mundo ocidental, queremos dizer que é a área do planeta que envolve a Europa, a América, a Austrália e Nova Zelândia. Para o nosso estudo, vamos focar, em primeiro lugar, a nova visão de mundo que o século XIX procurou construir. A base dessa nova visão de mundo é o ateísmo. E o que seria o ateísmo? Para o nosso estudo aqui, eu coloquei três aspectos principais. Primeiro, combate à ideia de Deus e a crença no sobrenatural. Ataca a influência religiosa na sociedade e enfatiza a evidência científica em detrimento da fé em Deus. Esses três aspectos do ateísmo moderno vão se desenvolver essencialmente no século XIX. Para compreendermos com mais clareza essa nova visão de mundo, vamos analisar três pilares importantes do século XIX. O primeiro é o ambiente econômico. Esse ateísmo ele se desenvolve com mais força dentro do contexto da Revolução Industrial. Para aqueles que não têm uma ideia conceitual do que foi essa revolução, eu vou aqui dizer rapidamente, de um modo sintético, o que foi essa revolução industrial. Foi um período de grande desenvolvimento tecnológico, que teve seu início lá na Inglaterra por volta de 1750, portanto, na segunda metade do século XVIII. Lentamente, essa revolução industrial no século XIX, ela se expande pela Europa, especialmente França, Bélgica, Alemanha, Itália, mas também vai chegar ao Japão e aos Estados Unidos. Esta revolução industrial, ela vai garantir a consolidação do capitalismo moderno. O outro aspecto importante para compreendermos este ateísmo é o evolucionismo. O evolucionismo é uma marca do século XIX. E o que seria evolucionismo? Evolucionismo é uma teoria que explica a evolução das espécies de seres vivos ao longo do tempo, através de alterações lentas e progressivas. A ideia central do evolucionismo é que as espécies se transformam devido à seleção natural, que privilegia os seres mais adaptados ao ambiente em que vivem. O interessante desta doutrina, dessa teoria, é a questão da alteração lenta, progressiva e a sobrevivência do mais apto. Esse conceito ele vai ser bem elaborado por Charles Darwin no seu livro A Origem das Espécies. Ele não é o único evolucionista, o único teórico evolucionista do século XIX, mas ele é o mais conhecido e é o mais emblemático. Em essência, o que é o pensamento evolucionista? Ele não é apenas uma teoria sobre a origem das espécies e as origens dos seres humanos, as origens do planeta Terra. É mais do que isso. Se você observar o símbolo que eu coloquei ali, é uma espiral ascendente. O evolucionismo diz que
Tudo vem do mais simples e vai, ao longo do tempo, em lentas mudanças, vai se aperfeiçoando. O ser humano, dentro desta lógica de pensamento, ele já foi um ser inferior e, ao longo de milhões de anos, ele foi progredindo e irá progredir sempre. Dentro da lógica evolucionista, não existe um fim. Tudo está em contínuo progresso, em contínua mudança e aperfeiçoamento. O evolucionismo exalta o ser humano. Por quê? Porque diz que o ser humano já foi um ser simples e hoje ele é um ser mais evoluído. E o último item que nós podemos considerar aqui, nesta avaliação do contexto histórico do século XIX, é um materialismo. Ele é defendido, por exemplo, por David Ricardo, em Princípios da Economia Política, através do viés capitalista. Marx defende esse mesmo materialismo através, por exemplo, do Manifesto Comunista. Darwin propõe o fim da crença em Deus como o originador da vida e das espécies. Freud diz: não precisamos de religião para curar os problemas psicológicos dos seres humanos, tudo isso é possível através de mecanismos e técnicas científicas adequadas. Portanto, o que seria esse materialismo? É uma corrente filosófica que considera que a matéria é a origem, a base da existência humana. As circunstâncias concretas e materiais são o principal meio de explicar a realidade e os fenômenos sociais, históricos e mentais. Não à toa, Nietzsche ele vai criar uma expressão que aqui eu vou me apropriar. Deus morreu. Esta frase é muito agredida e ela geralmente é usada fora de contexto, e eu aqui, até certo ponto, irei usá-la também fora de contexto, porque o meu objetivo aqui não é estudar Nietzsche. Mas a frase Deus morreu, ela tem um fundo de verdade cultural e social no século XIX. O capitalismo industrial, a revolução industrial, o socialismo materialista, o darwinismo e sua evolução mataram Deus no século XIX. Mataram Deus na consciência social do século XIX, na cultura ocidental. E o primeiro lugar do mundo onde isso aconteceu foi na Europa. E hoje, não à toa, as grandes igrejas e catedrais ou são apenas centros turísticos, e algumas estão sendo até usadas como bibliotecas ou livrarias. Deus foi morto pela Revolução Industrial, pelo evolucionismo e pelo materialismo no século XIX. Olhando, então, esse quadro sociocultural, como fica o grande desapontamento? Ele vai contra o ateísmo reinante no século XIX. Deus suscitou um movimento de reavivamento espiritual, aonde William Miller visava o preparo para a volta de Jesus. A obra que William Miller fez com seus seguidores, ela foi fundamental, foi um contraponto a esse ateísmo que estava cada vez mais forte no século XIX. Outro contexto que nós temos que entender dentro do grande desapontamento é o ambiente americano. O século XIX é a expansão das 13 colônias originais que se tornaram independentes no século XVIII. Essas 13 colônias originalmente estavam na costa leste e, através de um longo processo histórico, que não cabe aqui nós detalharmos, vai se expandir para o oeste, chegando até o Alasca, em 1865. Portanto, de 1803 a 1867, os Estados Unidos vão mais que triplicar o seu espaço, os seus territórios, através de compras e também através de guerras e simplesmente, no caso ali do México, a invasão. Esse processo tem um grande início com Thomas Jefferson, quando ele compra a Louisiana em 1803 de Napoleão, e podemos colocar até o fim da Guerra Civil Americana.
O ambiente religioso do século XIX, ele é interessante. Eu disse que o século XIX é o século do ateísmo. Isso não significa que não existam movimentos religiosos nesse século. Em 1830, Joseph Smith publica o Livro de Mormon, que é uma explicação espiritual tendo como centro o povo de Nefe. O livro de Mormon diz que Deus tem dois povos sobre a terra: o povo de Israel, lá no Oriente Médio, e o povo de Nefe, nos Estados Unidos. Alguns dizem que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é a Igreja Americana. Mas isso seria tema para um outro vídeo, onde nós teríamos que analisar o livro de Mormon e toda a teologia mormonista, que não é aqui o caso. Um outro pensador interessante, já na França, Allan Kardec, professor de história, ele vai ressuscitar o platonismo, mas dentro do contexto do evolucionismo. Ele afirma que o ser humano evolui através de sucessivas reencarnações, até se transformar em um espírito de luz. As ideias de Kardec, elas não se harmonizam com a Bíblia. Tanto não encontra respaldo bíblico para suas ideias, que ele é obrigado a escrever o Evangelho segundo o Espiritismo, porque o Evangelho segundo a Bíblia não serve para suas convicções. Um outro pensador francês, Augusto Comte, ele já propõe uma religião, mas uma religião positiva, uma religião construída em cima da ciência. E dentro do romanismo, o Papa Pio IX convoca, em 1870, o Concílio do Vaticano, aonde ele afirma que o Papa é infalível em questões de doutrina e fé. Nós podemos perceber que, fora do milerismo, existem propostas não exatamente bíblicas e cristãs, no sentido bíblico cristão. O milerismo, ele surge no século XIX como um movimento contra tudo isso, mas sem saber que era tudo isso. Hoje, mais de cento e poucos anos depois disso, é que nós conseguimos entender o todo. Este é o contexto macro. O movimento milerita vai de 1831 a 1844. Nordeste dos Estados Unidos. Foi atuante e foi importante dentro dessa região pequena dos Estados Unidos. E ele cumpriu o seu papel profético. Mas era um movimento pequeno. Deus, através deste movimento pequeno, lançou, na verdade, a semente para algo maior. Do movimento milerita, nós vamos ver que vai surgir a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E através dessa igreja, aquilo que foi pregado no Nordeste dos Estados Unidos iria ser trabalhado, burilado, aperfeiçoado em um conjunto de doutrinas bíblicas para levar a mensagem ao mundo. E hoje esta igreja está presente em imensa maioria dos países do mundo, pregando que Jesus vai voltar. O grande desapontamento, na verdade, eu gostaria de chamá-lo de a grande semeadura. Os nossos ancestrais na fé não tinham essa visão que eu estou apresentando aqui para vocês. Eles estavam vivendo a emoção do momento, mas eles deixaram uma semente. E essa semente hoje está espalhada por todo o mundo. Existem aqueles que são inimigos desta compreensão. Existem vários vídeos na internet ridicularizando o movimento milerita. Vídeos que também ridicularizam a mensagem adventista. Mas esta foi a maneira que Deus conduziu nossos pais na fé a chegar à grande pregação que vai ser necessária no futuro. William Miller e seus seguidores cumpriram a missão que Deus lhes confiou. Vamos ver agora como se processou a evolução da pregação de William Miller.
Eu vou chamar aqui, para efeitos didáticos, de pregação fase 1, onde o papel de William Miller é muito destacado. Quem foi ele? Foi um fazendeiro que viveu em Lowhampton. Ele era membro da Igreja Batista e, através de um estudo muito pessoal que ele vai realizar da Bíblia, ele vai começar a dar ênfase para o preparo para a volta de Jesus. Em 1803, ele se casou com Lucy Smith e foi morar em uma cidade vizinha chamada Pulteney. Lá ele se tornou um agricultor próspero. No entanto, nesta cidade, ele vai entrar em contato com pessoas que até eram cristãs, mas de uma tendência deísta. Abrindo um parênteses aqui, deísmo é a corrente de pensamento que afirma que Deus existe, que Deus criou até o ser humano, o planeta Terra. No entanto, Deus não está interessado na convivência com o ser humano. Isto é, numa ilustração que Voltaire, o famoso filósofo francês, vai usar, é a seguinte: Deus fez o relógio, deu corda e foi embora. Portanto, Deus não tem o menor interesse no ser humano. Portanto, ler a Bíblia, fazer oração, ir à igreja, falar de Jesus para as pessoas é uma inutilidade. É diferente da corrente teísta, aonde Deus busca o ser humano. Daí o verso: Adão, onde estás? Ou o outro verso: vinde e arrazoemos, diz o Senhor. Portanto, a Bíblia, ela apresenta uma postura teísta. Deus busca o ser humano. Porém, em 1812, ao participar da Guerra Anglo-Americana, ele teve as suas convicções deístas abaladas por causa de um evento. Na Batalha de Plattsburgh, ele verificou que o exército inglês possuía 15.000 homens experientes em guerra, mas que sofreu uma inesperada derrota mediante o exército americano, que era composto de 1.500 soldados e 4.000 voluntários, sem muito preparo para a guerra. Miller viu neste fato um sinal da providência de Deus. Ele começou a sentir o desejo de voltar às suas raízes teístas. Em um determinado momento de sua vida, ele vai dizer o seguinte: de repente, a imagem de um Salvador foi vividamente impressa em minha mente. Parecia que poderia haver um ser tão bom e compassivo a ponto de expiar por nossas transgressões e assim nos salvar do sofrimento da penalidade do pecado. E imediatamente senti quão adorável tal ser devia ser. E imaginei que poderia me entregar nos braços e confiar na misericórdia de tal ser. Vi que a Bíblia realmente trouxe à vista exatamente o Salvador de que eu precisava. E fiquei perplexo ao descobrir como um livro não inspirado poderia desenvolver princípios tão perfeitamente adaptados às necessidades de um mundo caído. Fui constrangido a admitir que as Escrituras devem ser uma revelação de Deus. Elas se tornaram meu deleite e em Jesus encontrei um amigo. As Escrituras, que antes eram obscuras e contraditórias, agora se tornaram a lâmpada para os meus pés e a luz para o meu caminho. A Bíblia agora se tornou o meu principal estudo e posso dizer verdadeiramente que a pesquisei com grande prazer. Perguntei-me por que não tinha visto sua beleza e glória antes, e maravilhei-me de poder rejeitá-la. Perdi todo o gosto por outras leituras e apliquei meu coração a obter sabedoria de Deus.
De 1816 a 18, ele então começou um estudo sistemático, começando por Gênesis, e ele decidiu que não avançaria em seus estudos a não ser quando entendesse o versículo que ele estava analisando. Portanto, ele ficou ali 2 anos nesse processo, até que ele chegou ao verso bíblico que vai ser o âmago de sua vida dali para frente. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Com base em Ezequiel e no livro de Números, ele concluiu que 2.300 tardes e manhãs representavam 2.300 anos literais, que, através dos seus estudos históricos, ele chegou ao conhecimento de que esse período começou em 457 antes de Cristo e terminou em 1844. Embora ele estivesse convicto de que sua conclusão estava correta, ele resolveu estudar tudo de novo, começando por Gênesis, para ver se ele não havia cometido nenhum erro em sua interpretação. Em setembro de 1822, ele então declara: acredito que a segunda vinda de Jesus está próxima, até mesmo à porta, até mesmo dentro de 21 anos, em ou antes de 1843. Podemos perceber aqui que ele não havia marcado nenhuma data. Ele, então, queria guardar digamos, essa descoberta para ele. Ele não se achava muito qualificado para ser um pregador do evangelho, mas ele recebeu um convite para ser o pregador em um determinado domingo, e então, nesse dia, no primeiro domingo de agosto de 1831, na cidade de Dresden, ele apresentou o resultado de seus estudos, causando na congregação um certo impacto. Aos 50 anos, embora tímido e receoso de receber críticas, ele começou a pregar. No começo, pregava para os fazendeiros da região onde ele vivia, depois foi para algumas vilas e depois, com a ajuda do pastor Himes, ele vai pregar em grandes cidades. Miller nunca disse o dia exato da volta de Jesus, apenas o período que deveria ocorrer entre a primavera de 43 e a primavera de 44. Mas então, quem marcou a data de 22 de outubro de 1844 foi Samuel Snow, que tinha se tornado cético, um indivíduo que abandonou suas raízes cristãs, mas em 1839 ele teve a sua curiosidade cristã despertada através de um livro de William Miller. Ele vai se tornar um indivíduo de destaque no finalzinho do movimento millerita, porque Jesus não voltou dentro daquele lapso de tempo que William Miller havia pensado que ele voltaria. Então, Samuel Snow reestudou tudo aquilo que Miller havia ensinado e concluiu que Miller havia desprezado alguns detalhes. E, com isso, ele apresenta uma data definitiva para o retorno de Jesus. Este estudo de Samuel Snow vai passar para a história do millerismo como sendo o movimento do sétimo mês. Como eu pretendo futuramente apresentar melhor, com mais detalhes, a história do movimento millerita, aqui eu só vou fazer menção a este movimento. Para estabelecer o ano em que Jesus voltaria, Snow estudou o período profético dos 2.300 anos. Calculou que o decreto para restaurar e construir Jerusalém, que marcou o início do período de 2.300 dias, teria sido emitido na última parte do ano de 457. O período de 2.300 anos terminaria no final de 1844, quando o dia da expiação ocorreria naquele ano. Foi quando a purificação do santuário, mencionada em Daniel 8,14, deveria ocorrer.
Mas havia um problema nessa interpretação dele. Como Miller e seus seguidores, Samuel Snow acreditava que a purificação do santuário seria realizada pela segunda vinda de Cristo. Por que Miller e Snow concluíram isso? Porque era uma interpretação corrente na teologia do início do século XIX, que a purificação do santuário seria o retorno de Jesus à terra, e isto seria a purificação do santuário. Portanto, Snow concluiu que o dia da expiação, em 1844, cairia em 22 de outubro. Como foi o dia 22 de outubro de 1844? As pessoas, elas se prepararam. O grupo de mileritas se levantou cedo, muitos não foram tirar o leite das vacas, não foram cuidar de suas plantações, porque eles estavam convictos que Jesus voltaria naquele dia. E William Miller, com sua esposa, foram ao local onde eles haviam pensado em esperar Jesus voltar, e assim ele ficou esperando amanhã, depois, no período da tarde. Como eles usavam o calendário gregoriano, eles pensaram: bom, Jesus possivelmente irá voltar até a meia-noite. Mas também aí veio o período da noite e Jesus não voltou. Qual foi a reação das pessoas? Para nós entendermos isso, eu peguei o testemunho de 3 pessoas que viveram esse momento. Ellen G. White, que na época era uma mocinha de 16 anos, ela escreveu anos depois em sua autobiografia: com vigilância e tremor, aproximávamos do tempo em que se esperava aparecesse o nosso Salvador. Com solene fervor, buscávamos, como um povo, purificar nossa vida a fim de estar prontos para o encontrar em sua volta. Ainda se realizavam reuniões em casas particulares em diferentes partes da cidade, com os melhores resultados. Os crentes animavam-se a trabalhar por seus irmãos e parentes, e dia a dia multiplicavam-se as conversões. Este era o espírito das pessoas que estavam esperando Jesus voltar no dia 22 de outubro de 1844. Eles tinham fervor, eles tinham uma sólida esperança de ver Jesus voltar naquele dia. Washington Morse escreveu em 1901, lembrando do período em que ele viveu aquele dia: esse dia chegou e passou, e a escuridão de outra noite fechou suas asas sobre o mundo. Junto com essa treva, porém, sobreveio aos crentes do advento a dor do desapontamento, que só pode encontrar paralelo na tristeza dos discípulos após a crucifixão do seu Senhor. A passagem do tempo foi um amargo desapontamento. Os verdadeiros crentes haviam renunciado a tudo por Cristo e haviam compartilhado sua presença como nunca antes. O amor de Jesus enchia-lhes o coração e, com inexprimível desejo, oravam: vem, Senhor Jesus, e vem depressa. Mas ele não veio. E então, retomar os cuidados, perplexidades e perigos da vida, contemplar os descrentes zombadores e injuriadores escarnecerem deles como nunca, foi uma tremenda prova de fé e paciência. Quando o pastor Hines foi visitar Waterbury, pouco tempo depois da passagem do tempo, e declarou que os irmãos deviam preparar-se para outro inverno frio, quase perdi o controle emocional. Saí do local da reunião e chorei como criança. O que Washington Morse aqui está relatando nas suas memórias foi o sentimento de muitos, centenas e centenas. A reação de todos não foi, porém, assim. Alguns ficaram revoltados com a pregação, outros se declararam enganados, outros demonstravam que, na verdade, estavam era com medo da volta de Jesus,
e por isso aderiram ao movimento. Porém, como eu já disse, um grupo de pessoas vai procurar entender por que Jesus não voltou e o que realmente significava a profecia das 2.300 tardes e manhãs. E o que era exatamente a expressão o santuário será purificado. Mas isso será tema para futuros vídeos. E você poderia estar pensando, como William Miller se sentiu após o desapontamento? Ele escreveu: Irmãos, permaneçam firmes, não permitam que ninguém lhes tome a coroa. Fixei minha mente sobre outro tempo, e aqui quero ficar até que Deus me dê mais luz. E esse tempo é hoje, hoje e hoje, até que ele venha e eu veja aquele por quem minha alma anela. Miller não esmoreceu na sua fé em Jesus. Lembrando, sua ênfase nunca foi a marcação de uma data definitiva. Ele, quando recebeu, né, os estudos que Samuel Snow apresentou, ele relutou um pouco, mas diante do clima de expectativa que se criou em torno daquela data, ele acabou aceitando. E até bem próximo da data, ele defendeu isso publicamente. A sua ênfase sempre foi no preparo para a volta de Jesus. E esta é a grande mensagem que perdura para nós hoje. Foi um grande erro da parte deles marcar uma data para a volta de Jesus. Na verdade, o que eles fizeram, o estudo das 2.300 tardes e manhãs, estava correto, mas estava contaminado por uma teologia errada, que eu pretendo explicar mais detalhadamente no futuro. Novamente, Ellen White, ela diz: estávamos perplexos e desapontados. Contudo, não renunciávamos à nossa fé. Não foi a postura de todos os mileritas. Muitos abandonaram a fé, inclusive a fé cristã. Mas um grupo procurou entender por que Jesus não voltou. Para concluir, qual foi o grande legado espiritual que o milerismo nos deixou? Passados 180 anos da decepção experimentada pelos mileritas, a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a mais destacada ramificação do antigo movimento. Enquanto outros grupos mileritas se extinguiram ou se tornaram irrelevantes, os adventistas alcançaram o globo com a mensagem do breve retorno de Cristo. A incessante busca pela revelação divina e pela correta compreensão da palavra de Deus tornou-se uma aparente derrota em vitória. Porém, os triunfos dos pioneiros não podem degenerar-se em ufanismo triunfalista. A fidelidade às revelações divinas é o firme alicerce para aqueles que aguardam o encontro com Cristo. Se nós formos olhar naquele momento, várias ramificações religiosas se desenvolveram. O chamado Grupo Adventista do Sétimo Dia era apenas mais um deles. Mas com o passar dos anos, esses grupos foram perdendo força e hoje nós temos apenas o Grupo dos Adventistas do Sétimo Dia que se fortaleceu. Agora, em 2024, o número de membros desta igreja no mundo está em torno de 22 milhões de membros, que firmemente têm procurado pregar o breve retorno de Jesus nas nuvens dos céus. Um dos hinos desta igreja é o Rei Vindouro. O texto poético diz: o Rei Vindouro perto está, o mesmo que na cruz morreu. Aos justos ele levará consigo para o céu. Da sua vinda, vemos já sinais por toda parte aqui. E logo a alva eternal virá para mim e ti. O nosso lar então será a terra nova, perenal. A morte lá não entrará, pois tudo é
imortal. E o coro que se repete em cada uma dessas estrofes é: perto está, sim, às portas ele já está. Vem depressa, sim, o rei já perto está. Esta é a firme convicção da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Jesus em breve virá. Esta é a principal doutrina da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Jesus em breve virá, com ele seus santos anjos, para buscar aqueles que dormem no pó da terra, que morreram em Cristo Jesus e que agora esperam o prêmio da soberana vocação de terem aceito o grande Mestre como seu Salvador. Portanto, Maranata, o Senhor vem. Aqui está a bibliografia básica que utilizei para este vídeo. Existem outros livros e quero aqui recomendar um filme que descreve esse momento do grande desapontamento. É interessante, é um filme que mostra com riqueza de detalhes o que as pessoas ali passaram. Vou deixar o link do vídeo na descrição do canal para aqueles que desejarem assistir. Aguardo sua inscrição, deixe seu like e ative o sininho para receber notificações de futuros vídeos que estamos preparando. Deixe também seu comentário se você acredita ou não acredita na breve volta de Jesus. Se você acha que nós estamos próximos ou não desse grande acontecimento. Por enquanto, o que eu tenho a dizer é muito obrigado por sua atenção.